Pode entrar. Oi. Oi. Isso. Uma Aê. voltinha. Tá joia, legal. E aí, tudo bem com você? Tudo bem. Gostou da minha câmera nova? Linda, hein? Então, tava testando. É boa também, além de bonita. Ô. Tava passando por aí e resolvi te mostrar uma novidade. Opa, novidade? Uhum. Você não tá percebendo nada de novo? Não. Não mesmo? Peraí, o cabelo, você mudou o penteado? Não. Tá na cara, professor. Ah, Faz uma forcinha. Não, já percebi. Fica melhor mesmo. O quê? Sem brinco. O rosto fica mais limpo, né? Não. Você não percebeu ainda que eu tô usando lente? De contato? É. Olha, sinceramente, não. Como não? Ah, Vanessa, daí é o tipo da coisa que não dá pra perceber, né? É bem que eu falei pra minha mãe, né? Se eu usasse lente de contato colorida, todo mundo ia perceber meu olho de cor diferente, não é? Mas por que você tá usando lentes, hein? Por quê? Ah. Porque eu achei bem melhor do que usar óculos, Ah, não, mas peraí, não foi isso que eu perguntei, não. Eu queria saber qual é o problema que você tem na vista, se é astigmatismo, miopia, porque tem que se fazer um exame antes de colocar lente, não? É, isso eu sei, o médico faz com todo mundo. Pois é, então ele disse que você tem o quê? Ah, pra mim ele não falou, mas deve ter falado pra minha mãe. Você não sabe o que você tem? Não. Não? Não. Então, peraí, eu vou te apresentar um colega meu. Fecha o olho. Vem cá, vem cá. Colegão meu, um amigão meu. Atenção, tá aqui. Vanessa, pode abrir. Tá aqui, ó. Eu quero apresentar esse ilustre desconhecido seu, o olho. Prazer. Olho, essa é minha amiga Vanessa. Vanessa, esse daqui é o olho. Tá aqui. Muito bem. Pronto. Agora acho que a gente já pode conversar a respeito do problema que você tem, né? É. Bom, você tem ideia de como é que a gente enxerga as coisas? Abrindo o olho. Não, tá bom. Tá legal, a gente abre o olho. Agora, por que a gente abre o olho? Para que entre o que no nosso olho? A luz. A luz, né? Então, esse daqui é um modelo de olho, tá? A luz deve entrar pela parte frontal e vão ocorrer transformações nesse olho e, finalmente, aqui atrás, através do nervo óptico, deve sair corrente elétrica. Então é um negócio meio esquisito, né? Pouca gente, inclusive, sabe que o olho ele faz essa transformação. Ele pega a luz que recebe aqui frontalmente e transforma essa luz em corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai para o nosso cérebro e a gente tem a noção, é a sensação de visão. Então, isso que a gente enxerga é a corrente elétrica que chega no nosso cérebro, né? Nossa, interessante. Interessante. Agora, o que você precisa entender direitinho são as partes do olho, tá? Bom, esta parte branca do olho que nós temos, ela é uma camada que envolve e é opaca, não deixa a luz entrar. Então, a gente chama isso daí de esclerótica. Nossa, esclerótica. É um nome esquisito, né? Nossa. Esclerótica. É a parte que envolve o olho, a parte branca, tá? A parte opaca. Bom, a luz penetra por essa região transparente, que a gente chama de córnea. Ah, essa que é a córnea, então? Você já ouviu falar em córnea, né? Nos Já. transplantes. Já. A vizinha da minha avó, uma vez, ela doou a córnea. Isso pode? Lógico que pode. Inclusive, é importante que a gente doe órgãos, né? Nesse caso do olho, por exemplo, veja só, quando uma pessoa não enxerga direito, porque o único local que a luz tem para entrar é através da córnea. Então, às vezes, a pessoa já nasce com um problema ou surge algum problema nessa córnea que ela fica opaca. Então, a luz não consegue atravessar a córnea. Então, é importante que ela receba uma córnea para que ela possa enxergar. Às vezes, é só devido a essa córnea que a pessoa não enxerga. Então, por isso que é importante. Aliás, eu devo ter aqui um filme que mostra e fala a respeito de transplante de córnea. Vem ver, vem ver. Você já viu alguma cirurgia de córnea, Vanessa? Não. Então, uma ótima oportunidade. Isso, puxa o banco para cá. A córnea pode perder sua transparência em decorrência de um acidente ou de uma doença. Consequentemente, provocará a perda parcial ou total da visão. Quando isso acontece, a córnea pode ser substituída por outra,
de pessoa falecida. A córnea pode ser preservada até 14 dias, se for retirada logo após a morte da pessoa. Mas a cirurgia tem maior probabilidade de êxito se for realizada nos primeiros 7 dias. Uma média de 95 entre 100 cirurgias obtém sucesso e a recuperação leva de 15 a 30 dias. Quando o transplante não apresenta resultado satisfatório, é possível, conforme o caso, realizá-lo novamente. Há instituições especializadas que efetuam a retirada, conservação e distribuição de córnea. São os bancos de olhos. Se eu fizer um transplante de córnea de uma pessoa, meu olho vai ficar da cor do olho dela? Não, não. Pera aí, vem cá que eu vou te mostrar. Acontece o seguinte, como eu te falei, isso vem desse lado aqui. Como eu te falei, a córnea é transparente, tá? É por onde entra a luz. Agora, o que fornece a coloração de um olho é a íris. Deixa eu te mostrar aqui no olho. Deixa eu abrir aqui. Reparou que esse meu olho aqui... Tá, ele abre. Então, repare essa parte interna, que fica logo em seguida a córnea, tá? Essa parte aqui, que fornece a coloração, que a gente chama de íris. Então, a íris fornece a coloração verde, azul, né, preta, castanha. Então, isso que dá a cor pro olho. Hoje em dia, a lente de contato fornece qualquer cor, não é? É isso aí. Qualquer pessoa pode usar a cor que quiser. É isso aí. Pena que para usar lente de contato precisa dilatar a pupila, né? E é a pior parte. Não, peraí. Para usar a lente de contato não precisa dilatar a pupila. Dilata-se a pupila para fazer um exame de fundo de olho. Aliás, você sabe qual parte é a pupila aí no olho? Não. Então, é esse furinho aqui, ó. Por essa abertura, deixa eu fechar o olho aqui. Pronto, por essa abertura que entra, tá vendo? Logo, a íris aqui está ao redor e tem esse furinho. Tá? Esse furinho aí é a pupila, tá? Então, esse furinho, ele faz o trabalho, chamado pupila, né? Faz o trabalho de adaptação visual. Por exemplo, quando você entra no cinema e a sessão já começou, não parece que está tudo escuro e você não vai conseguir enxergar nada? É mesmo. Então, e depois de algum tempo, aí você começa a enxergar que tem cadeiras, poltronas, né, pessoas ao redor. O que está acontecendo? Você tem ideia? Não. Bom, vamos pensar. Para você enxergar, você precisa receber luz, certo? Certo. Bom, dentro do cinema, tem muita luz ou pouca luz quando a sessão já começou? Pouca. Pouca luz. Então, com pouca luz você não vai conseguir enxergar porque essa pupila está com um tamanho pequeno, está com um diâmetro pequeno. Então, depois de um certo tempo, o diâmetro dessa pupila vai começar a aumentar. Aí eu vou começar a enxergar direito. Isso, porque vai entrar mais luz. Percebe? Então, o chamado trabalho de adaptação visual é o fato da pupila se contrair ou se dilatar, para poder deixar entrar mais luz ou menos luz. Certo. Então, esse é o trabalho da pupila. Então, a luz penetra passando pela córnea, depois atravessa a pupila, logo em seguida, você vai ter a luz passando pelo cristalino. Esse daqui é o cristalino, que faz o papel da lente do olho. É uma lente convergente. Agora, o que sustenta esse cristalino são os músculos ciliares, tá? Esse conjunto de músculos que ficam na parte ao redor, né, no caso. Agora, como é que se processa a focalização de algum objeto? Quando você olha para algum objeto próximo, esses músculos ciliares, eles ficam comprimindo o cristalino, tá? Eles comprimem o cristalino. Quando você quer enxergar alguma coisa distante, eles se distendem. Então, quando você lê muito livro, ou você assiste muita televisão, você não sente um certo cansaço? Sinto. Então, é porque esses músculos ciliares, eles ficam contraídos muito tempo. Porque quando você quer enxergar alguma coisa próxima, esses músculos ciliares contraem o cristalino, tá? Agora, quando você quer descansar a vista, o que você faz? Fecha os olhos. Ou fecha os olhos, ou tenta olhar... ou tenta olhar para uma coisa distante. Quando você olha para uma coisa bem distante, aí os músculos ciliares relaxam, tá? E aí você descansa a vista. Aliás, esse processo de focalização é o mesmo processo aqui da câmera de vídeo. Mesmo não, é semelhante. Porque nessa câmera, o processo de focalização ocorre com a lente indo para frente
e voltando. Ao passo que no nosso olho, o cristalino, ele muda o formato dele. É como se a gente pudesse mudar de lente, né? Aliás, você sabe como que faz para focalizar através de uma câmera de vídeo? Mais ou menos. Olha, então é o seguinte, vamos ver se você faz direitinho. Você vai olhar por esse visor, tá? Vai mudar a posição desse jeito. Então você vai perceber que isso vai dar uma focalização melhor ou não em relação ao objeto que você está olhando. Então, olha, Vamos ver. isso. Mão aí. E a outra. Isso, tenta me focalizar. Cadê, professor? Isso. Achei. Tá vendo? À medida que você modifica a posição da lente, você consegue focalizar, no caso, me focalizar. E vai ficando ou mais nítido ou menos nítido, tá? Então, esse trabalho do olho, a gente chama de acomodação visual, à medida que a lente se modifica, né? Agora, tenta dar uma focalizada em algum objeto atrás de mim. Percebe que, novamente, você vai ter que modificar a posição da lente, tá? Você está pegando o relógio agora, né? É. Então, tem que mudar novamente a posição da lente. Esse trabalho a gente chama de acomodação visual, que é o trabalho que os músculos ciliares fazem para focalizar algum objeto. Tá? Interessante. Legal, né? Então, só que você não pode esquecer a diferença. Enquanto que na câmera de vídeo a lente se movimenta, tá? No nosso olho, o tipo de lente se modifica. Porque ele vai ficar mais gordinho, né? A lente vai ficar mais gordinha ou mais estendida, tá? Esse sistema de focalização é muito parecido com a câmera fotográfica. É? Aliás, eu tenho uma aqui. Pera aí, deixa eu pegar. Opa, vamos tirar foto? Vai se ajeitando. Adoro aí. tirar foto. Você não é envergonhada, não? Imagina. E olha, para sair na frente de uma fotografia isso é difícil, viu? Aliás, eu quero mostrar para você, na realidade, com essa câmera aqui, o funcionamento de uma parte muito importante do olho, chamado retina. Já ouviu falar na retina? Não. Então, a retina é a parte de trás do olho, o fundo do olho, que recebe as imagens, tá? Deixa eu mostrar aqui no globo ocular como é que funciona. Bom, a luz entra por todo esse sistema, tá? Ela atravessa a córnea, atravessa o cristalino e atinge o fundo do olho. Nessa parte que eu tenho as células responsáveis por transformar a luz em impulsos elétricos, que a gente chama de retina, tá? Esse fundo aí é a retina. Muito bem. A câmera fotográfica também, ela vai receber a luz e vai, através das suas lentes, focalizar numa posição aqui que você vai ver o que vai acontecer. Vem aqui. Que imagem que você vai obter? Deixa eu ficar aqui na frente. Então, Vanessa, fala o que você está vendo agora. Ah, eu tô vendo você. Ah, tá legal, que você está me vendo, tudo bem. Agora, como é que eu tô aí? Tá tudo ok aí? Não. Tá de cabeça pra baixo. Pois é, tô invertido, né? E é assim que se forma a imagem na retina. Você sabia que quando você recebe uma imagem, essa imagem que se forma atrás do olho, lá na retina, é invertida? Sabia disso? Não, então, a maioria das pessoas não sabem. O que acontece é que essa imagem depois é decodificada e a gente acostuma, né? Mas na realidade sempre ela está invertida. E aliás eu tenho uma animação que mostra isso. Vem dar uma olhada aqui. Então, através dessa animação, vai ficar mais claro para você como é que se forma a imagem no fundo do olho, na retina. Essa animação faz um paralelo entre o olho e a câmera fotográfica. Então, vou imaginar um objeto na frente do olho. Por exemplo, essa árvore, né? Ela está emitindo uma luz, essa luz atravessa a córnea, passa pela pupila e atinge o cristalino. E a imagem vai se formar lá atrás, na retina, invertida. Como você havia visto lá na câmera fotográfica, né? Gozado, professor. Então quer dizer que a retina é como se fosse uma tela? Não só isso, né? Na realidade, ela tem outras coisas importantes. E quais são? Os cones e os bastonetes são células que ficam na própria retina, né? Os cones são responsáveis pela visão colorida que a gente tem. E os bastonetes, eles são responsáveis pela visão em preto e branco. Aliás, deixa eu te mostrar. Pega aquela câmera de vídeo que tem lá atrás. Agora você vai ver como é que a gente enxergaria se só tivesse os bastonetes. Quer dizer, as células que enxergam em preto e branco. Deixa eu ligar essa câmera. Deixa eu ver. Pronto. E colocar num dispositivo
que você vai enxergar tudo em preto e branco. Dá uma olhada. Diz pra mim o que você acha. Meio sem Ia ser graça. mó chato. Meio sem graça, né? Ó. E, aliás, a respeito desse assunto de cones e bastonetes, né, e a formação da imagem, eu tenho uma animação super legal aqui. Dá uma olhada para isso. Tá vendo? Essas daí são as células, os cones dos bastonetes, né? Então, quando elas são estimuladas, elas originam sinais, que são os impulsos nervosos, né, que se propagam pelo nervo óptico, tá? Esses sinais atingindo o córtex visual, que é da região occipital do cérebro, onde a informação é decodificada. Bom, a partir daí a imagem é colocada na posição correta. E depois de tudo isso que a gente viu a respeito do olho humano, dá pra gente traçar um paralelo entre o funcionamento do olho humano e da máquina fotográfica. E até parece que um foi inspirado no outro. Claro, a máquina fotográfica foi totalmente inspirada no olho humano. E, aliás, se a gente reparar, existem muitos pontos em comum com os dois. Quer ver? Olha, bom, a luz entra a princípio pela córnea, não é? Essa parte transparente. Pois é, através dessa córnea ela se dirige à pupila, depois ao cristalino. Muito bem, na máquina fotográfica, dá uma olhada para isso. Eu tenho um filtro, tá? Deixa eu tirar isso daqui para você conseguir enxergar melhor. Então, eu tenho um filtro que faz o papel da córnea, tá? Logo em seguida vem o cristalino. E aqui também tem uma lente que faz o papel de cristalino. Tudo bem? Agora, outra coisa interessante também. Existe a pupila. A pupila que faz a adaptação visual. Lembra a quantidade de luz que entra no seu olho? Pois é, aqui na câmera fotográfica também existe o chamado diafragma, que abre e fecha e permite que entre mais luz ou menos luz. Então, realmente, existe um paralelo muito grande entre os dois. São muito semelhantes. Mas a máquina, ela enxerga bem mais longe do que o olho. Não, de jeito nenhum. Na realidade, quando você fala em termos de olho humano, existe só uma limitação, que é o chamado ponto próximo. Pega aquele livro para mim, por favor. Você vai entender direitinho o que é esse ponto próximo. Olha, tape um dos olhos, o esquerdo. Isso. Bom, você está conseguindo enxergar as letras aqui, né? Eu vou aproximar do seu olho e quando você não conseguir mais enxergar, você me avisa, tá? Fica embaçado. Tá embaçado. Isso. Aqui você está enxergando? Tô. Tá, muito bem. Então, nesse ponto, a gente diz que existe um chamado ponto próximo. Esse ponto próximo, ele fica aproximadamente a uns 25 centímetros do olho, tá? É o ponto mais próximo que você consegue enxergar nitidamente. Se você trouxer para uma distância menor que os 25 centímetros, aí fica embaçado. Agora, você consegue enxergar até o infinito. O ponto remoto do seu olho não tem limite, você pode enxergar a qualquer distância, tá? Então, realmente não tem problema não. Então, a única limitação que o nosso olho tem é em relação a esse ponto próximo. Ué, professor, mas tem gente que para ler coloca o livro bem pertinho do rosto. Não tem nada a ver com esse ponto próximo que você falou. Só que nesse caso, elas devem ter algum defeito da visão, ou miopia, ou hipermetropia, aí depende do caso, né? Aí elas precisam usar óculos. Ah, sim, para cada problema que a pessoa tem, ela precisa usar um tipo de lente diferente. Eu devo ter aqui algumas lentes. Então, aqui. Olha, deixa eu tentar te explicar como é que se processam esses problemas. Deixa eu abrir o olho aqui novamente. Às vezes ele se nega a abrir. Está aqui. Pronto. Então, vamos recordar o processo pelo qual você enxerga. A luz atravessa esse sistema todo, passa pelo cristalino e a imagem se forma lá atrás, na retina, certo? Muitas vezes, na fase de crescimento, a pessoa pode ter o globo ocular crescendo mais na direção longitudinal. E a imagem acaba se formando antes da retina. Percebe? A imagem está sendo projetada nesta posição, só que a retina está mais atrás. Então você vai ver uma imagem meio embaçada. Na realidade, essa pessoa possui a miopia. Já ouviu falar em miopia, né? Já. Então, aquelas pessoas que não conseguem enxergar de longe. É justamente esse problema que elas têm. Para corrigir a miopia,
se utiliza a lente chamada lente divergente, tá? Então, míope é aquela pessoa que não consegue enxergar longe, tá? E para corrigir esse defeito, a gente usa essa lente divergente. Repara que a lente divergente, ela tem os bordos grossos, as pontas grossas, tá bom? Então, tenta dar uma olhada através da lente divergente para ver o tipo de imagem que se obtém através dela. Então, essa visão que você tem é através da lente da miopia, né? A lente divergente. Legal, né? Então, existe um outro tipo de problema, um outro tipo de defeito, que é o oposto da miopia, chamada hipermetropia. Então, veja, a imagem na miopia se formava antes da retina, tá? Agora, a imagem para o hipermétrope forma-se depois. A pessoa que tem hipermetropia, ela não consegue enxergar de perto. Então, as pessoas que têm que afastar, né, o livro para tentar enxergar alguma coisa, tá? A lente que se usa para corrigir a hipermetropia é a lente convergente. Essa lente convergente, ela possui as pontas finas, os bordos finos. Então, Vanessa, o comportamento dessas duas lentes é oposto. Então, repare que essa lente que está aqui, que é a lente convergente, que é a lente de bordos finos, tem um certo comportamento. Ao passo que essa outra lente, a divergente, tem o comportamento totalmente inverso, tá? Então, a pessoa que tem hipermetropia utiliza essa lente, chamada convergente. Dá uma olhadinha através dela. Nossa. Essa é uma imagem esquisita, né? Invertida. É isso aí. Além desses problemas que você me explicou, não tem outros? Opa, vários. Porque minha mãe vive reclamando de vista cansada. Aí é um problema. Quando a pessoa vai atingindo uma determinada idade, ela não consegue nem chegar muito de perto, nem muito de longe. E a gente chama essa doença de presbiopia. Presbiopia? É um nome estranho, né? Nossa. Então, esse tipo de defeito ocorre quando esses músculos ciliares aqui, que prendem a lente, né, no caso cristalino, eles não conseguem mais contrair, tá? E nem distender muito. E o cristalino também vai ficando meio endurecido, então a pessoa não consegue focalizar objetos nem próximos e nem distantes. Então ele praticamente tem os dois defeitos juntos, né? A miopia e a hipermetropia. Então, para resolver esse problema, utiliza-se os óculos com duas lentes, os chamados óculos bifocais. Então você repara que essa região da lente, essa região de fora, é a parte que a pessoa enxerga distante, tá? Ajuda a enxergar distante. É o mesmo problema do míope, né? Agora, essa parte interna é para a pessoa enxergar objetos próximos, como é o caso da hipermetropia, tá? Então, no caso da presbiopia, se utiliza essas lentes chamadas bifocais, tá? Existem outros defeitos, né? Por exemplo, existe também o chamado astigmatismo, que é um problema que surge quando essa geometria aqui da córnea e mesmo do cristalino não ficam perfeitas. Ou seja, você não tem uma circunferência perfeita, tá? Então a pessoa tem um certo problema numa certa direção da visão. Então ela vai ter que usar um outro tipo de lente chamada lente cilíndrica, tá? Então, no astigmatismo se utiliza a lente cilíndrica. Na sequência, deixa eu ver se eu lembro mais alguma. Nossa, tem mais ainda? Nossa, tem Quantas? um bocado. Tem uma outra também que é conhecida, que é a catarata. Já ouviu falar em catarata? Então, a minha avó foi operada de catarata. Ocorre o seguinte, esse cristalino, ele acaba ficando opaco, tá? Então, a única saída é a retirada do cristalino. No caso da cirurgia, faz-se um corte aqui e aqui e retira-se o cristalino que está opaco, tá? E pode ser substituído por uma outra lente, ou muitas vezes utiliza-se óculos também. E, finalmente, um outro tipo de problema que pode ocorrer é em relação a esses músculos que sustentam o olho. Porque nem sempre eles conseguem alinhar perfeitamente o olho, né? Então aí surge o problema do estrabismo. Então o olho não consegue ficar numa posição determinada. Todos esses defeitos têm cura? Bom, nem todos. A maioria deles tem, através ou de lente, ou de cirurgia, ou mesmo da ginástica, no caso do estrabismo, né? Agora, tem o daltonismo. Ah, esse eu conheço. É quando a pessoa não enxerga direito as cores? Não, não é bem isso, não é que ela não enxergue as cores, é que ela não consegue distinguir determinadas cores. Esse daí é um defeito hereditário, né? Um problema que já vem, já nasce com a pessoa. E até hoje não encontraram nenhuma cura.
Tá? Bom, agora que você já conhece esse ilustre desconhecido, né, o ex-ilustre desconhecido, você já sabe o funcionamento dele, né? Sabe Já. como tudo isso daí se processa. E foi justamente através dessas ideias que eu te passei que o homem acabou criando dispositivos, como, por exemplo, a câmera fotográfica, a filmadora que eu mostrei, tá? Aquelas células fotoelétricas que auxiliam na frente das portas dos shoppings. Você já viu? Você passa e ela auxilia a abrir a porta. Bem, agora que você sabe todos os segredos do olho, que tal responder um teste pra mim, hein? Claro. Tá, então vai até o computador enquanto eu arrumo aqui as minhas coisas. É só teclar o Enter, tá? Isso. Deixa eu arrumar aqui meu olho. Qual o tipo de lente utilizada para corrigir a miopia? Lente divergente. Professor, Oi. quantos dedos tem aqui? 2, E aqui? 3... Mas espera aí, o que você está querendo? Tô tentando descobrir qual é o seu problema de visão. Ah, mas que é isso? Eu não tenho problema algum. Minha vista sempre foi perfeita. Não é isso que andam dizendo por aí. Andam dizendo? O que eles andam dizendo? Quem anda dizendo alguma Ah, coisa? sua vizinha. Quando eu tava chegando, ela tava comentando com outra que você nunca tinha visto ela antes. Ah, é? É, por isso eu achei que você tinha algum problema de visão. Ah, ela falou isso mesmo? É, falou. A vizinha? É. Ah, Nossa, por que você tá tão alegre, professor? Ah, peraí, calma. Eu tô bem. O que você acha dessa minha camiseta aqui? Tá, bem com tá essa calça? bem. Ah, que barato. Sério, a vizinha? Sério? Ai, que coisa legal. Onde você tá com tanta pressa? Eu vou resolver meu problema de visão, tá? Dá um tempinho aí. Nossa, eu nunca vi alguém ficar tão alegre sabendo que não tá enxergando bem. Ai, ele bateu na casa errada. Tarde demais. Ah, Vanessa, assim não dá, viu? Você não falou pra mim que ela tava toda apaixonada, que eu não enxergava direito? Que negócio é esse? Que história é essa? Ah, eu disse, só que você bateu na casa errada, você não deixou eu explicar direito. Mas como assim? Ah, porque não era a vizinha da frente onde você bateu, era a vizinha do lado. Ah, era a vizinha do lado. Era.